Ministro Celso de Mello anula a decisão que determinava a retirada de críticas de historiador em site de rádio. Levantamento do CNJ revela que planos de saúde respondem por 34% dos processos na primeira instância. Minha esposa, nesse ínterim, teve um câncer e foi muito complicado para conseguir que ela fosse operada. O Estado pode ser responsabilizado por acidentes que ocorrem em rodovias federais que estão sem manutenção. E o lançamento no Supremo do site do Observatório Nacional de Desastres e Casos de Grande Repercussão. É um olho vivo, toda a sociedade, ela pode olhar todos os processos que envolvem essas 4 tragédias que nós vivenciamos em nosso país. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, anulou a decisão da Justiça do Paraná que havia determinado a retirada de conteúdo jornalístico produzido por um historiador e veiculado na página da Rádio Jovem Pan na internet com críticas a ministro do Superior Tribunal de Justiça. Na avaliação do decano do STF, o ato da Justiça paranaense configurou clara transgressão à decisão do Supremo no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na ocasião, o plenário afastou qualquer censura à atividade da imprensa. Segundo destacou o ministro, a liberdade de expressão, que tem fundamento na própria Constituição da República, assegura ao profissional de imprensa, inclusive aqueles que atuam no jornalismo digital, o direito à crítica, ainda que desfavorável e em tom contundente contra quaisquer pessoas ou autoridades, garantindo-lhe também, além de outras prerrogativas, o direito de veicular notícias e de divulgar informações. A Justiça garantiu a imunidade tributária de uma entidade beneficente que estava com a certificação vencida por causa da demora da administração pública em renovar a documentação. A Constituição Federal garante isenção de alguns tributos para entidades beneficentes de assistência social que atendam a requisitos legais. É a chamada imunidade tributária, concedida às instituições certificadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Entre os benefícios para quem tem imunidade tributária está a isenção de impostos como IPI, PIS e COFINS, normalmente devidos no processo de importação de equipamentos. Porém, uma entidade beneficente de Minas Gerais não conseguiu a isenção de alguns tributos porque o processo que permitia a imunidade havia expirado. A associação buscou a Justiça alegando morosidade da administração pública, já que desde 2006 tenta a renovação do título junto ao Conselho Nacional de Assistência Social. Com a vitória na primeira instância, a União recorreu aqui ao TRF da primeira região. O caso foi analisado pela 8ª turma, que decidiu negar o pedido da União. O colegiado entendeu que a instituição não poderia ser prejudicada pela morosidade dos órgãos competentes no exame de pedido de renovação. E como já havia reconhecimento desde 2004 como entidade beneficente, foi mantida a imunidade tributária da associação. O Estado pode ser responsabilizado por acidentes provocados por falta de manutenção em rodovias federais. Só de rodovias federais são quase 1.800.000 quilômetros. A malha rodoviária brasileira é a 4ª maior do mundo e um dos principais meios para o transporte de cargas e de pessoas. Mas as nossas estradas enfrentam muitos gargalos. Para citar um, apenas 105.000 quilômetros estão pavimentados e, mesmo assim, boa parte em situação regular. Estamos na BR-020, ela começa aqui em Brasília e termina em Fortaleza, no Ceará. São mais de 2.000 quilômetros que passam ainda pelos estados da Bahia, Goiás e Piauí. Essa é uma das principais do país e também uma das mais perigosas. A BR-020, junto com outras rodovias do Brasil, registraram entre 2007 e 2017 um pouco mais de 1,5 milhão de acidentes. E olha só, a média de mortes foi de 23 pessoas por dia. As causas dos acidentes variam. E você sabia que o Estado pode ser responsabilizado se o motivo do acidente foi por causa de alguma falha na manutenção das estradas, como buracos ou ausência de sinalização? Sim,
é obrigação do poder público manter as rodovias em boas condições. No momento do acidente, se for possível, ela tem que tirar fotos, fazer vídeos do local do acidente, tirar fotos da lesão que ela sofreu, procurar pegar os contatos das pessoas que presenciaram aquele acidente e provar também com laudos médicos, boletim de ocorrência, tudo isso pode fazer prova para que ela possa pleitear a indenização dela em juízo. E a Justiça já tem decidido a favor do cidadão. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o DENIT a indenizar 2 pessoas que sofreram um acidente na BR-163 no Paraná. O carro caiu em um buraco e as rodas e os pneus foram danificados. O órgão informou que não comenta decisões judiciais, mas que tem investido na manutenção das estradas federais. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o afastamento do cargo do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro Vaguinho. Ele está proibido de entrar na sede do governo. O deputado estadual Márcio Canela, ex-vice-prefeito de Belford Roxo, também está proibido pela Justiça de frequentar qualquer instalação da prefeitura ou manter contato com os denunciados. Segundo o Ministério Público, o grupo de Vaguinho cometeu os crimes de organização criminosa, concussão, fraude a licitações, dispensa ilegal de licitações e peculato. Uma força-tarefa cumpre mandados de busca e apreensão em repartições do município e em endereços de suspeitos para reter documentos e telefones celulares. O meio ambiente em primeiro lugar. Essa foi a decisão da Justiça após a ação do MPF em Jales, no interior de São Paulo. As obras da Ferrovia Norte-Sul foram interrompidas por causa de um vazamento de poluentes. Idealizada para interligar as principais malhas ferroviárias das 5 regiões do país, a Ferrovia Norte-Sul seria a espinha dorsal do sistema ferroviário nacional. Mas o projeto não tem andado nos trilhos. A Justiça Federal em Jales, interior de São Paulo, determinou que o IBAMA inicie imediatamente a revisão do licenciamento ambiental da ferrovia no trecho entre Ouro Verde e Estrela do Oeste. A sentença, resultado de uma ação ajuizada pelo Ministério Público Federal em 2015, estabelece também a suspensão das obras a cargo da estatal Valec. A empresa descumpriu a ordem de paralisação determinada por liminar em 2016 e avançou os trabalhos sobre áreas por onde passam dutos de vinhaça, um rejeito corrosivo da destilação do álcool. O resultado? Um dos canos se rompeu próximo à usina de Fernandópolis em julho do ano passado e derramou poluente contaminando o solo, lençóis freáticos e áreas de preservação ambiental na região. Então o IBAMA agora ele é obrigado a fazer a revisão do licenciamento ambiental, como havia sido pedido pelo MPF lá em 2015. É importante dizer que, apesar de ser uma decisão que cabe recurso, o juiz, na sentença, ele reconheceu a gravidade da situação e deferiu tutela provisória de urgência, que nós chamamos. O órgão ambiental está sujeito a multa diária de R$1.000 em casos de descumprimento da ordem judicial. A Valec, que já foi condenada a pagar R$23 mil, teve a multa diária aumentada para R$10 mil. Em tempos de tragédias ambientais anunciadas, os moradores de Fernandópolis ficam apreensivos com os riscos da situação. Cada empresa tem sua responsabilidade com a sociedade, com a cidade, com o meio ambiente. Então eu fico preocupado, acho que todo mundo fica. E ainda nessa edição, reclamações contra planos de saúde que chegam à Justiça. De cada 10 casos, de 7 a 8 casos podem ser resolvidos por meio de conciliação, mediação e estão sendo resolvidos. Apesar do acesso à saúde ser um direito constitucional, quase 50 milhões de brasileiros pagam para garantir um atendimento mais rápido e com mais qualidade. Mas nos últimos anos, operadoras de plano de saúde têm sido alvo de ações judiciais por não cumprirem os contratos. Desde que trabalhava no Ministério da Educação, seu Fausto paga o plano de saúde. No caso dele, o valor é descontado automaticamente do salário. Mas há 5 anos, a prestadora do serviço passou a considerá-lo inadimplente e a enviar boletos. Além disso, ele teve o nome registrado no Serasa.
Daí não teve jeito. Seu Fausto precisou acionar a justiça para resolver o problema. Minha esposa, nesse íntere, teve um câncer e foi muito complicado para conseguir que ela fosse operada sob os auspícios do plano, que não cumpriu, não pagou, e a gente teve que recorrer à justiça, que finalmente foi quem intercedeu e obrigou a que a cirurgia fosse feita e que o câncer fosse tratado. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou que as demandas judiciais, nas quais os planos de saúde são parte no processo, representam 34% dos assuntos discutidos em primeira instância. E a negativa de procedimentos e de fornecimento de medicamentos está entre as principais reclamações dos usuários. Para este advogado, o número de disputas entre pacientes e operadoras de planos de saúde pode cair. Ele considera que as empresas estão mais dispostas a entrar em acordos. Os planos de saúde estão melhorando cada vez mais a sua prestação de serviço, tendo um respaldo técnico antes de se exarar as negativas. Então, eles estão tentando melhorar. Quando as demandas chegam ao judiciário, eles estão tentando finalizar o quanto antes por meio de acordo, mediação. De cada 10 casos, de 7 a 8 casos podem ser resolvidos por meio de conciliação, mediação, e estão sendo resolvidos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Seção de Direito Público é competente para analisar o enquadramento tarifário de empresa perante a concessionária de energia elétrica. O caso analisado pelo STJ teve origem quando uma empresa consumidora entrou com uma ação contra a companhia de distribuição de energia, com o objetivo de modificar a categoria de consumo da classe industrial para industrial rural, devido à natureza das atividades que realiza com o beneficiamento de produtos agrícolas. O processo foi inicialmente distribuído para a turma especializada em direito privado, mas o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou a redistribuição para as turmas da primeira sessão, que trata de direito público. No entanto, o ministro Francisco Falcão determinou o retorno dos autos ao colegiado de direito privado. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino suscitou o conflito de competência. Ao analisar o conflito, a relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a empresa propôs a ação com base em uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece as condições gerais de fornecimento a serem observadas pelas concessionárias. A relatora lembrou que a Corte Especial do STJ já tem entendimento de que, nas ações em que há discussão sobre as normas expedidas pela ANEEL, prevalece a existência de relação de direito público. O Esporte Clube Internacional não vai precisar pagar horas extras a um segurança que trabalhou em jogos e eventos depois do expediente. A decisão da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho seguiu o que estava previsto em acordo coletivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, havia mantido a condenação do clube a pagar as horas extras ao segurança. Para o TRT, a norma coletiva que permitia a prestação de serviço fora do contrato de emprego tinha como finalidade eximir o clube do pagamento das horas a mais de serviço prestadas pelo empregado. Em dias de jogo, quando o segurança precisava trabalhar além da jornada diária, esse pagamento constava no contra-cheque com o título de tarefas, sem pagamento das horas extras e do adicional noturno. A empresa alegou que a remuneração da tarefa variava de acordo com o evento e que, às vezes, era superior ao valor que o empregado receberia se a atividade estivesse vinculada ao contrato de trabalho. Na 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi diferente do TRT. O relator, ministro Alexandre Ramos, observou que as cláusulas de um acordo coletivo não podem ser analisadas de forma individualizada, pois cada uma se vincula ao equilíbrio da negociação, que visa a um resultado benéfico às partes. O ministro citou o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, que reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho. Por unanimidade, a turma absolveu a empresa e o pedido do empregado foi negado. O TRT da Bahia arrecada toneladas de papéis para reciclagem, mas com a adoção do processo eletrônico, o volume deve diminuir.
O TRT da Bahia arrecadou quase 16 toneladas de papéis em 2018, que foram doadas para uma cooperativa de reciclagem. A ação faz parte do Decreto Municipal de setembro de 2014, que obriga empresas de grande porte a se responsabilizarem pela coleta, transporte e destinação dos resíduos. Após a coleta, que é feita semanalmente, a cooperativa faz a seleção dos materiais: papéis brancos, coloridos e papelões. Tudo será destinado a empresas especializadas e, em algum momento, poderá retornar ao uso cotidiano. De janeiro a abril deste ano, quase 5 toneladas de papéis e papelões já foram arrecadados aqui na Justiça do Trabalho. Mas a tendência é que o número anual diminua, devido à adoção do processo judicial eletrônico, que reduz consideravelmente a necessidade de documentos impressos. E no próximo bloco, o site vai dar visibilidade a ações da Justiça e do Ministério Público em relação a grandes tragédias nacionais. Para permitir que ele dê a resposta rápida, adequada, que resolva problemas de grande magnitude. Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público lançam o site do Observatório Nacional de Desastres e Casos de Grande Repercussão. Uma das tragédias acompanhadas pelo Observatório atualmente é o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. O portal vai reunir o perfil das vítimas, relatório das tragédias e coletânea de leis e normas. Nessa primeira fase, 4 casos são prioritários para a iniciativa: a chacina de Unai, em Minas Gerais, que aconteceu em 2004, o incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em 2013, e os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho, 2015 e 2019, em Minas Gerais. Esse observatório, como foi falado pelo presidente Messias, é um olho vivo. É um olho vivo, toda a sociedade, ela pode olhar todos os processos que envolvem essas 4 tragédias que nós vivenciamos em nosso país. Para a Procuradora-Geral da República, casos como esses não podem ficar sem respostas, principalmente no reparo aos danos causados às vítimas. A possibilidade de o ser humano, grandes empresas, causarem grandes danos de grande impacto, talvez demande uma adaptação específica nos meios jurídicos e no próprio sistema, para permitir que ele dê a resposta rápida, adequada, que resolva problemas de grande magnitude. Depois de um acordo fechado com o Ministério Público Federal, a Prefeitura de Arara, na Paraíba, concluiu as obras da creche municipal Severino Pereira da Silva, paradas há mais de 10 anos. A creche começou a ser construída em 2009, financiada com a ajuda de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Na época, a prefeitura do município recebeu um pouco mais de R$1 milhão do governo federal e investiu mais de R$12 milhões na construção. Só que a obra ficou parada. Foi então que o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça pedindo a conclusão da creche. Em 2017, a Prefeitura assinou um acordo com o MPF se comprometendo a terminar a construção. E agora, em 2019, entregou a creche para a população. O prédio novinho atende a 83 crianças e serve 4 refeições diárias. Obras inspiradas no universo feminino, quadros com tinta acrílica e técnicas mistas, abordando flores e a mulher. Uma exposição que destaca a força das mulheres está aberta no Espaço Cultural do STJ. A rotina da artista plástica Cristiane Contreiras não é nada fácil. Ela também é psicóloga e escuta diariamente o desabafo de mulheres que são vítimas de violência. A maneira que encontrou de mostrar a força, o poder e a sensibilidade feminina foi com a exposição Mulheres São Múltiplas com Incontáveis Possibilidades, que está em cartaz no STJ. Na verdade, é um contraponto. Eu passo o dia todo vivendo ouvindo, relatos difíceis e complicados e de dor, muitas mulheres abusadas, muitas estupradas, muitas passando por uma série de situações. E eu quis
fazer assim, em casa seria o contraponto mesmo, o lugar em que eu via a beleza do ser humano, a leveza do ser humano, para não ficar só numa sintonia com uma energia que às vezes é muito pesada, né? A artista plástica nasceu em Brasília e tem uma carreira de mais de 17 anos nas belas artes. Ela já expôs em diversos países da Europa e também nos Estados Unidos. Na capital federal, realizou exposição no Teatro Nacional e em órgãos públicos como o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nos quadros, Cristiane Contreiras usa tinta acrílica, massa corrida, cimento, recortes de revistas, tecidos e técnicas mistas. Representando a leveza das mulheres, as flores estão presentes na maioria dos quadros. Frases de protesto e empoderamento marcam algumas obras. A força feminina, apesar dos quadros apresentarem a leveza pelas cores, pelas flores, ele mostra a mulher numa situação de destaque. A mulher hoje está em muitos locais da sociedade, né? Eu acho bem importante sim retratar o poder feminino mesmo. Cerca de 30 telas estão expostas aqui no STJ. Aproveitando o tema feminino, a artista está preparando um quadro especial para expor no Museu do Louvre, em Paris, no segundo semestre. Ele está sendo finalizado e, assim, tem a ver com... É um filho de toda essa produção, porque um quadro costuma geralmente gerar outro, que gera outro, né? Ele está sendo finalizado. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Daiane Garcês, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica, William e a todos que nos acompanham. Pois é, a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para questionar uma decisão do TRF lá de São Paulo. O objetivo é que o TRE paulista não considerou crime de falsidade ideológica a omissão de declarações em documentos entregues à Justiça Eleitoral. E esse caso foi o seguinte, foi de um homem que na hora de registrar a candidatura dele, ele não disse que tinha um imóvel no nome dele. Só que o detalhe é que a Polícia Federal descobriu essa omissão e foi durante uma operação para investigar um suposto esquema milionário de desvio de recursos públicos da administração de Ribeirão Preto, no interior do estado. E agora o entendimento do Tribunal de Contas da União. O plenário da Corte do TCU quer que a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, explique por que suspendeu os repasses de novos recursos para a produção de séries e também de filmes de TV. No último dia 18, a agência disse o seguinte, disse que fez isso por decisão do próprio TCU. Só que o relator do processo afirmou que a Corte nunca fez essa determinação. E agora uma última notícia, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, manteve o afastamento de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Ela foi suspensa das funções administrativas e jurisdicionais pelo Conselho Nacional de Justiça, por suposto envolvimento em atos de corrupção. A magistrada recorreu ao STF, disse que colaborou com todas as investigações para elucidar, resolver, esclarecer os fatos. E disse também que a aplicação desse afastamento representou sanção prévia. Só que o relator, ministro Ricardo Lewandowski, não aceitou os argumentos. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser rever nossas reportagens, basta acessar nosso canal lá no YouTube. TV Justiça Oficial. A todos uma ótima noite. Érica, William. Obrigado, Daiane. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite, até amanhã.